Quando eu criei esse canal, meu foco era apenas dar as minhas opiniões sobre os desenhos japoneses que ninguém se importa. E assim eu fiz. A maioria dos vídeos eu excluí por ser ultra cringe, mas ainda tem um ou outro. Esses que eu não ouso abrir pra ver como era, porque as chances de eu sentir vontade de privar são tão altas quando Vinland Saga ser o melhor anime do ano. Mas acontece que eu sou só um pouquinho arregaçado. A minha falta de maturidade me faz perder tudo com imagens como essa. E isso, somado ao quanto eu acho divertido ver reviews negativas, acabou refletindo um pouco nos meus vídeos mais recentes. Só que o fato é que esse lugar se tornou um ótimo refúgio para poder me expressar, sobretudo quando o papo é anime. Então, caso você me permita, eu gostaria de contar como foi que tudo isso começou. Como foi que eu comecei a ver os desenhos satânicos. E também porque eu tô com muita vontade de fazer um vídeo sobre Isekai. Aí meio que o canal não fica morto enquanto eu tô vendo essas obras sensacionais. Quando eu era apenas um pequeno Ado, meu hobby favorito era ver desenho. Mas como tudo uma hora fica monótono e repetitivo, aquelas aventuras episódicas não eram mais o suficiente para me satisfazer. Mas então eu descobri uns desenhos de uns personagens que tinham olhos grandes, poderes maneiros, mas que acima de tudo terminavam com um gancho para te deixar com vontade de ver o próximo episódio. Tudo bem que boa parte da suspense era estragada pelo próprio nome do episódio seguinte, mas isso a gente perdoa. E como todo moleque que cresceu nos anos 2000 sem um acesso muito cedo à internet ou TV a cabo, era inevitável que eu não me apaixonasse por Naruto. E pô, isso era óbvio, quem não ia curtir um loirinho sofrido, órfão, que tem um demônio dentro de si? Fanáticos religiosos, talvez? Por ter crescido numa família cristã protestante, eu me privei de consumir muita coisa que eu sentia vontade. Claro que no final da história eu virei um ateu cringe blue pill e virei esse otaku bostejador que vos fala. E deixar uma criança com vontade sempre vai dar merda. Tanto que chegou um momento que, apesar de eu não estar assistindo os animes em si, eu sempre ia nos camelô procurar jogos de anime de Play 2. E essa vontade de querer jogar jogos de Play 2 de anime aconteceu porque antes de eu ter o videogame em si, eu tinha achado um CD no trampo do meu pai, é uma longa história, com os bonecos que aparentavam ser de desenho japonês. Eu podia fazer drama pra ter um storytelling mais emocionante, mas eu tenho uma memória de elefante. Eu lembro exatamente qual era o CD, que no caso era esse. A imagem deve estar péssima, porque essa foi a única que eu achei que deve ser de um anúncio extinto da OLX. Mas o que importa pra história é que eu tinha um PC que estava parado, porque eu não tinha internet na época, e eu pude ficar com o CD. Que apesar de eu não ter conseguido instalar a maioria dos jogos na época, eu consegui jogar 2. Que só abrindo aqui um pequeno parênteses, eu descobri que são jogos indies que não deveriam ser comercializados. E eu descobri isso procurando sobre esse CD e achei esse vídeo. Enfim, os créditos provavelmente vão ser colocados na descrição. O primeiro desses jogos, se eu não me engano, se chamava Pokémon Shooter. E o conceito desse jogo é bem simples. Uns PNG de Pokémon ficam voando pela tela enquanto você controla uma mira que tem o foco de atirar nesses Pokémons. Lembro inclusive do autor ter feito questão de colocar sangue nesse jogo e os choros de Pokémon quando eles levam um tiro. E eu ter jogado isso com uns 8 anos talvez explique o meu estado mental atualmente. Enfim, eu joguei bem pouco esse em comparado com Dragon Ninja Saga. Esse aqui já tem um charme a mais. E eu diria que inclusive ele foi um dos grandes responsáveis por eu ter me tornado um fã de desenhos chineses. Mas por que diabos eu gastaria meu precioso tempo de criança catarrenta nesse jogo? Lutas contra chefões, novos inimigos de acordo com a fase para mostrar sua progressão no game, recursos escassos, olavo de carvalho. Basicamente tudo que você encontra em qualquer jogo de plataforma por aí. Sim, o jogo não era essas coisas, lembro inclusive dele ser bem bugado até, como quando tu morre no começo da primeira fase, você é transportado para um lugar mais avançado no game. Isso sem falar que dá basicamente meio que pra prender o primeiro boss por causa dos mini stun que a sua Shuriken causa. Mas meio que também não tinha como cobrar muito porque o jeito que o jogo se apresenta, no caso pelo plot, já dava pra perceber que é bem qualquer coisa. No jogo você controla Red Lotus, um ninja muito foda que acaba tendo a sua esposa sequestrada por um ninja loirinho com rosto bem abstrato, eu diria. Que no caso tá tentando reviver Nogati, o Lorde Demônio. E pra isso ele precisa sacrificar uma alma pura. O que é bem estranho escolher uma casada como esse tipo de sacrifício, já que mulheres casadas fazem, você sabe, sonegação de...
As motivações do alemão também não são nada claras. No mesmo texto, ora ele é malvadão, ora ele é possuído por um demônio. Em resumo, essa premissa era só uma desculpa para você chegar logo na gameplay, que também não era aquelas coisas. Um exemplo é que quando eu era criança eu achava esse jogo bem difícil, mas parando pra pensar, eu só era bem burro e ruim mesmo. Tipo, como eu já disse, nesse jogo existem recursos limitados, mas para você conseguir lidar bem com o jogo, você só precisa da Shuriken, e elas são infinitas. Sem falar de algumas escolhas questionáveis em relação ao game design. Por exemplo, essa aranha ela para ser uma espécie de evolução dessa abelhinha que aparece nas fases iniciais. O que de fato ela realmente aparece ser mais amedrontadora do que a abelhinha, mas parando para analisar friamente, ela só tem um hitbox maior e acaba sendo mais fácil de acertá-la do que a abelhinha. Por mais que no final seja muito fácil acertar as duas, eu acho que você entendeu o ponto. Mas apesar disso tudo, o jogo acertava em algumas coisas, como por exemplo colocar umas coisas secretas para tu descobrir. O meu eu de criança adorava descobrir uma parede invisível ou um buraco que você podia se jogar sem morrer. E a trilha sonora é muito boa, mesmo se não foi o criador do jogo que a compôs e no final foi pegar em um site de músicas grátis para jogos.com, o cara pelo menos selecionou as braba. Enfim, foi legal até revistar esse jogo de infância, mesmo que por vídeos no YouTube. Mas eu ainda estou insatisfeito, eu quero saber como essa história termina. Quero ter a chance de apreciar o clímax, a batalha final entre o nosso herói Red Lotus e esse loirinho que eu não lembro o nome.